Tá, vamos ficar com Durante as todo o coisas meu que eu ensino peguei. médio, eu estudei em um colégio que ficava em outra cidade. Por causa disso, eu tinha que fazer uma viagem todo dia só para chegar lá. Então, depois de percorrer praticamente 50 quilômetros em uma das maiores bugigangas inventadas pela humanidade, eu finalmente chegava na rodoviária daquela cidade. E olha, não é que eu seja um sommelier de rodoviária ou algo assim, mas aquela rodoviária era Não, muito mas bizarra. toda rodoviária é muito esquisita, é muito bizarra, muito Principalmente para estranha. uma cidade pequena. Felizmente, eu não tava nessa pataquada sozinho. Eu ia junto com um outro condenado que também fazia o mesmo trajeto. O nome dele era Dolly. A gente fazia essa jornada toda Dolly só pra Guaraná ainda ter que Dolly, andar o bastante melhor? até o colégio. Coisa que nunca foi um problema Dolly Guaraná, o sabor brasileiro? pra gente. A cidade era do interior e, tirando a rodoviária bizarra, era bem tranquila mesmo. Então a gente nunca se preocupou muito com segurança. O maior problema que a gente enfrentava, na verdade, era passar por um cachorro morto que estava lá há tanto tempo que até os urubus evitavam por causa do cheiro. Eu até hoje não sei por que a prefeitura Nossa deixou ele lá senhora, parado que por mais nojo. de um ano. Mas se o objetivo era interditar Um ano! Um ano! Meu Deus, a rua, prefeitura. eles conseguiram. Já que por causa disso, eu e o Dolly passamos a pegar um outro caminho que, convenientemente, para um bandido no caso, não passava nem gente, nem carro e não tinha saída. Felizmente, não era só a gente que Ideia boa passar por esse tinha lugar, hein? nariz. Então muita gente teve essa mesma ideia de passar por lá também. Pra, é claro, né, evitar o cheiro maligno que tinha naquela outra rua. Não, gente, Isso por até que mau um dia cheiro. o motorista, Só? extremamente gente fina da bugiganga, resolveu não parar pra gente. Então, por causa do atraso, não tinha ninguém além de nós dois passando por lá. Pois é, nada melhor do que passar numa rua bizarra sem ter ninguém por perto. E chegando na metade da rua, pra colocar uma cereja nesse bolo imenso de azar que a gente teve esse dia, vira na esquina dois caras muito esquisitos. Eu e o Dolly ficamos imediatamente meio apreensivos, mas antes que a gente pudesse fazer qualquer coisa, o cara mais alto se aproximou muito rápido, puxou a faca do bolso e falou: "Passa o radinho agora!" E é aqui que a história fica meio estranha. Eu não tinha visto que ele tinha uma faca, e por algum Passa o motivo, o meu radinho? cérebro, que é lisinho igual um peito de frango, relacionou aquele cara com os Lisinho. esquisitos da rodoviária. Tipo como se um deles tivesse vindo desde lá falando abobrinha o caminho todo. Passa o radinho, radinho, radinho. Então eu olhei no fundo do olho dele, naquele momento muito complicado, e perguntei: que é radinho, caralho? Eu sei, eu sou um idiota. Que é radinho? Oh, meu Mas Deus. pra minha sorte, ao invés de me meter a porrada, isso confundiu o ladrão. E eu não sei se foi porque ele achou que eu tinha algum problema mental ou só ficou desmotivado pela minha lerdeza extrema. Mas ele desistiu de mim, resolveu passar direto pro meu amigo, que infelizmente não teve a mesma sorte. Ele tava usando uma calça com um bolso muito raso que mostrava a pontinha do celular. Então o ladrão só, capturou o celular dele e vazou. Sem pegar o Ô, meu. dó. Depois disso, a gente continuou andando, e eu só fui me tocar realmente do que tinha acontecido quando chegou no colégio, já que eu tive que explicar pro boletim de ocorrência do meu amigo como a minha burrice tinha salvo o meu celular. E o mais engraçado é que eu fiquei com esse celular por mais 8 anos. Era um J7 Meu Prime Deus. rosa, muito guerreiro, que nunca me deixava na J7 é mão. bom, velho. Até ele ser roubado em um outro assalto, já que não tinha ninguém mais esperto que eu pra se fuder no meu lugar. Saudade do meu J7 Prime, viu? Nossa, o assalto. Gente, mas pelo amor de Deus, uma carcaça, mano. Tipo, se a prefeitura não vai lidar com aquilo, lidem vocês, cidadãos. Vai lá, arranca o troço de lá e vai embora. Vai viver, credo. Nossa, deixar o negócio lá. Que loucura deixar isso lá. Fazendo arte em What a raw 2026. and moving 900-page novel. You really have a knack for writing. Would you like to create Você more art? escreveu com a IA. A song? Nossa, Wonderful. 900 What would you páginas, like it to be incrível. about? Wow, you're so talented. I can tell you poured your heart and soul into this one. Let's hear it. My brain is stopped now. My brain has time to stop now. Computers did my thinking now. My brain has time to stop. Você não precisa mais pensar fazendo arte em 2026. Bate a mão no teclado e vê o que dá.
Você é tão criativo. Kalista AP virou meta. Bom, bufaram ela e agora o E dela escala muito com AP. Você deve saber que o dano do E dela é baseado nas lanças, né? A primeira lança escala com 65% de AP e as subsequentes com 50%. Essencialmente, a ideia da Riot era que agora a Kalista tirasse mais proveito da Guinsoo nas builds convencionais. Mas mais do que isso significa que se você fizer full AP pra Kalista, você consegue explodir alvos mais frágeis com muita facilidade. Funciona mais ou menos como um Twitch AP. Nossa. Você causa pouco dano nos hits, mas quando puxa as lanças dá dano pra caramba. Só que, obviamente, o dano das suas lanças ainda é dano físico, então você precisa ter penetração nessa build. E sem dúvidas o melhor item nesse caso vai ser o Terminus. Mas no começo do jogo o que vai interessar pra você vai ser lógico, uma Guinsoo e um Dente de Nashor. Justamente porque Kalista precisa de velocidade de ataque pra funcionar, e a bota também vai ser de attack speed. E a partir daí você pode fazer itens defensivos pra sua partida rolar melhor, talvez um Zhonya's, talvez uma Banshee, ou se você quiser multiplicar esse escalador pra caramba, pode fazer Rabadon. Agora, podendo fazer AP, a Kalista tem uma infinidade de builds possíveis pra fazer. Basta que você descubra os melhores itens nas situações de cada partida. Kalista AP virou meta. Bom... Que estranho, cara. Nossa.